carta de João, capítulo 3, versículo 1 em diante. Glória a Deus, querido, há uma unção de Deus sobre esse ambiente essa noite. Se você abrir teu coração, você pode sentir a presença do Espírito de Deus te tocando nessa noite. Por isso não deixa nada te roubar, não deixa nenhuma distração roubar aquilo que Deus já está fazendo. Ele quer te tocar essa noite, Ele quer te transformar. 1 João capítulo 3, versículo 1 diz assim: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Amém, queridos? Vamos orar, me acompanhe em oração. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, como é doce a Tua presença nesse lugar, Pai. Como é doce a comunhão que há nesse ambiente, Pai. Nós pedimos, Pai, ainda mais do Teu derramar, Pai. Nós já sentimos a Tua presença nos louvores, na abertura, na palavra de oferta, mas nós desejamos mais essa noite, Senhor. Nós pedimos, Pai, um derramar das torrentes de águas que vem do trono de Deus sobre essa igreja, Pai. Nós queremos dizer, Pai, que Tu é maravilhoso, que Tu é poderoso, que Tu é Senhor de nossas vidas. E nós nos submetemos essa noite à Tua vontade, à Tua palavra, ao Teu querer sobre as nossas vidas, Pai. Nós damos uma ordem de comando no mundo espiritual, todo principado, toda potestade, todo demônio enviado a esse lugar, ele perca a sua ação agora. Apenas o Espírito Santo de Deus possa agir em cada mente e coração, o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, querido? Você consegue dar um glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Você sabe uma maneira de atrair a presença do Senhor, querido, na sua vida, num culto, num ambiente profético? É não mantendo a sua boca fechada. A palavra de Deus nos fala: abre a tua boca que eu te encherei. Amém? Você quer ficar cheio? Abra a sua boca, querido. Quando alguém fala e você diz amém, você está concordando no céu. E a palavra, ela já não é mais só uma palavra, ela é uma verdade na tua vida. Ela vai acontecer. Agora, quando nós, querido, nós duvidamos, a Bíblia fala que a dúvida, ela não gera nada de Deus. Quando Deus está usando uma pessoa, e não necessariamente eu, pode ser qualquer pessoa aqui nesse ambiente, mas você está duvidando, você diz, eu não sei. Esse não sei, ele vai gerar a incredulidade que não opera a vontade de Deus em nossas vidas. Por isso, querido, creia. Crer não custa nada, mas a recompensa é tudo em nossas vidas. Esse trecho que nós acabamos de ler, ele vai falar sobre a paternidade de Deus. Deus, ele enviou Jesus, seu Filho, a essa terra, e Ele desejou ser apresentado a nós como um Pai. Ele não foi apresentado como uma outra figura qualquer, mas como um Pai. O que significa então? Que nós somos filhos de Deus. E essa palavra em 1 João ela é muito forte. Ela diz, veja a honra que nos foi dada. Agora, não é apenas servos, mas filhos, e tem toda uma diferença ali. Quando a gente vai lá para Lucas, no capítulo 15, a gente costumou chamar essa passagem de a parábola do filho pródigo, mas não fala pródigo na escritura, ela vai começar dizendo um homem que tinha 2 filhos. Eu vou contar algo de um homem que tinha 2 filhos. Amém? Diga comigo, 2 filhos. Amém? E a Bíblia vai falar que o primeiro,
disse: pai, eu quero a minha parte. A Bíblia fala que o pai, ele dividiu a herança em dois, deu a parte para o filho mais novo, e esse saiu. E ele esbanjou todo o seu recurso, toda a herança que ele tinha. A Bíblia vai nos relatar que houve uma grande fome naquela região. E ele então passou a comer com os porcos. Ele comendo com os porcos naquele momento, ele se lembrou então da casa do pai. Ele disse assim: quantos empregados do meu pai têm comida e eu não tenho? Eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu não quero mais ser filho. Que ele me trate como um servo, como um empregado qualquer. Eu não sou mais digno de ser chamado de filho. E a Bíblia fala que ele se levantou e foi ao encontro do pai. E a Bíblia fala que ele, estando ainda longe, o pai correu, o abraçou e o beijou. Ele disse: vão lá, matem, um novilho, coloquem um anel no seu dedo, deem roupas novas, que o meu filho, ele estava morto e foi achado. Queridos, por que eu quero estar falando tudo isso? Porque o Senhor, ele quer falar conosco hoje acerca de paternidade. Tem muitas pessoas que elas são crentes, mas não são filhos. A gente fala: eu sou crente. Ele fala que crente até o diabo, porque ele crê e estremece. Então crer por si só não resolve nossos problemas, não nos aproxima de Deus. Crer, claro que é fundamental. Aquele que crê, o primeiro passo. Mas esse jovem aqui, ele tinha esse coração. Ele estava junto com o pai, ele estava nesse ambiente, ele compartilhava o ambiente de filho, mas ele não era filho, o coração dele estava longe. Ele desejava o quê? As coisas lá fora. Quantas pessoas que têm vivido esse coração desse filho mais novo, que estão na casa do pai, mas não têm o coração do pai. Não foram chamados para ser filhos. Eles estão olhando para as coisas lá fora. Eles querem as coisas lá fora. Eles: se eu pudesse lá gastar minha vida nas coisas do mundo. Se eu pudesse lá nos prazeres, nas coisas do mundo. Ele está aqui, mas o coração está lá. Ele até pode vir na casa de Deus, ele crê que Deus existe, ele crê no céu, ele crê no inferno, mas o seu coração, ele está preso lá fora. Deus não nos chamou para isso, queridos, amém? E a Bíblia vai falar que quando ele chegou, o pai recebeu ele com uma festa. Então havia o irmão mais velho. E o irmão mais velho, ele se aproximou, ouviu a festa que estava acontecendo, ele se entristeceu. E ele olhou para o pai e disse: pai, esse tempo todo eu tenho trabalhado e nem uma ovelha, nem um cabrito tu me desse. E aqui a gente entende, querido, que se o primeiro filho, aliás, que o filho mais novo que saiu, ele não era filho, ele não tinha um coração de filho, o filho mais velho também não tinha. Ele tinha um coração de quê? De servo. E nós precisamos entender isso essa noite. Qual a diferença do filho para o servo ou para o empregado? Quando eu estava saindo da minha infância para a adolescência, né?
Vou dar esse exemplo, muito simples. Eu estava lá com 12, 13 anos, colhendo fumo o dia inteiro. Aí meu pai pagava um empregado, e ele ficava lá colhendo fumo comigo o dia inteiro. No final do dia, quem ganhava 50 era ele, eu não. Não é verdade? O cara pode olhar até e pensar, meu Deus, mas ele é servo, ele tem o salário dele, ele trabalhou para ter uma recompensa. A diferença do filho, querido, é que o filho é dono de tudo, amém? O filho, ele é participante da herança. Veja só, nós somos chamados de filhos, por quê, querido? Porque nós somos herdeiros da herança que o Pai tem para a nossa vida. Nós não trabalhamos mais por uma recompensa nessa terra, mas nós trabalhamos porque nós somos herdeiros, nós somos partes do reino. Isso faz toda a diferença, querido. A nossa cabeça, ela não serve mais pela recompensa. Um coração de filho é totalmente diferente. O empregado, quem aqui tem empresa ou trabalha na agricultura sabe, o empregado, quando ele faz uma bobagem, o patrão, ele diz assim, tchau, eu não te quero mais, acabou, arruma outro serviço. Mas o filho, querido, ele tem um lugar na mesa do seu pai. Ele pode errar, ele pode não fazer as coisas certas, ele pode receber uma repreensão do pai, mas o pai, ele não deixa de amar o seu filho nem um pouquinho menos. Ele continua amando o seu filho da mesma maneira. Quem aqui é pai ou mãe, levante sua mão. Muita gente. Então você sabe muito bem o que eu estou falando. Tem vezes que o teu filho vai te orgulhar. Você vai dizer, uau, meu filho, né? Ele faz algo e você diz assim, ó, meu filho, ó. Tem vezes que você vai chamar ele pelo nome, de tão zangado você vai estar. Frederico, né? Não tem? Chama pelo nome de tão zangado que você está. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quando ele te dá, desculpe, nesse momento que ele está te dando orgulho, ou no momento de decepção, qual momento você ama mais seu filho? Quero te fazer essa pergunta. Nenhum, os dois, né? Exatamente igual. Então entender o nosso lugar, querido, em Deus nós não somos servos. Nós temos um lugar na mesa com o nosso Pai. Você crê nisso, querido? Glória a Deus. Isso alegra o meu coração. Deus, ele não está interessado na tua habilidade, no teu recurso, no teu talento. Ele está interessado em você, querido, em quem você é. O ativo mais precioso de Deus não são as coisas, não são os eventos, são as pessoas. É você, querido. E nós precisamos entender isso. Por que eu faço, querido? Eu faço a obra de Deus para ser mais amado? Não, querido. Eu faço por uma necessidade. Se eu ganhar 1000 pessoas para Jesus, eu não ganhar nenhuma, meu lugar na mesa está ali. É o mesmo lugar. Você entende isso, meu amado? Quem não teve uma paternidade muito bem definida tem dificuldade de entender isso. De que o Pai, ele nos ama. E às vezes a pessoa que não tem essa paternidade definida, ela quer agradar a Deus com as suas atitudes. Ela pensa, vou fazer mais para agradar mais a Deus. Mas não, querido, Deus, ele te ama. Deixa eu te falar. Aquilo que você faz ou deixa de fazer não muda o tamanho do amor de Deus pela tua vida. Você tem um lugar de filho. Você come à mesa com o Pai. E esse lugar de mesa, ele é maravilhoso, querido, porque a mesa é o lugar de relacionamento. Aqui nós temos um primeiro filho. O filho mais novo, que é o crente. Tem o segundo, que é o servo, aquele que é o salvo na igreja. Ele vem para a igreja para receber uma recompensa. Ele diz, olha, eu vou dar meu dízimo, porque eu quero uma safra dobrada. Eu vou no culto para isso acontecer. Eu vou orar para isso acontecer. Essa pessoa, ela tem o coração do filho mais velho. Ela não entendeu, querido. Você não entendeu.
Não é o que você faz ou deixa de fazer, mas é um lugar de intimidade no coração do Pai, que gera toda sorte de bênção em nossas vidas. O Filho, Ele é dono de tudo, de toda a herança. Tudo nos foi dado, querido. A Bíblia fala que se Deus, Ele deu o seu próprio Filho, Jesus, por amor de nós, Ele não nos dará também, junto com Ele, todas as outras coisas? Querido, todas as outras coisas, tudo está nos esperando, mas Ele espera que nós tenhamos esse lugar de filho. Para pensar. E a Bíblia vai nos falar isso, ela diz, se o filho, ele não tem a maturidade, ele em nada difere do servo. Ou seja, parou para pensar que tem coisas na tua vida, na minha vida, que Deus, Ele desejava já nos abençoar. Ele desejava liberar em nossas vidas, para que nós desfrutássemos, porque deixa eu te falar, Deus, Ele não tem prazer na nossa dor, Ele tem prazer na nossa alegria, querido. Muitas vezes Ele precisa nos fazer sofrer para a gente acordar, mas não é essa a vontade de Deus. Ele quer nos ver bem, nos ver alegres, nos ver felizes. Esse é o desejo do coração do Pai. Não tem nenhum pai que ele olha para o seu filho e diz, olha como é bom que ele está sofrendo. Não, às vezes é necessário, mas o Pai, Ele se alegra com a alegria do seu filho. E esse é o coração de Deus para nossas vidas. Ele quer te ver feliz, Ele quer te ver desfrutando, Ele quer te ver alegre, querido. Mas muitas vezes nós não temos a maturidade necessária para atingir as bênçãos de Deus, as bênçãos celestiais do Pai em nossas vidas. Por isso, meu irmão, o Senhor, Ele te chama para esse lugar, a mesa. E como é que o filho mais novo, ele entendeu isso? O filho mais novo, ele entendeu o que era ser filho na sua pior situação. Quando ele olha e diz assim, olha, eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Me trata como um qualquer, eu não sou digno. Eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu. Eu não sou merecedor de nada. Quando nós temos esse coração diante de Deus, diz, Deus, eu não sou merecedor, mas eu tenho um lugar de filho. Eu tenho esse lugar. Então o Pai nos chama para perto, querido. Ele põe um anel no nosso dedo. Ele dá vestes novas. Ele nos chama de filho. Ele nos chama para a mesa, querido, de lugar. E a mesa de Deus, ela é muito poderosa. A mesa de Deus é o lugar de comunhão, é o lugar de partilha do pão, é o lugar de relacionamento. É esse lugar que Deus, Ele separou para mim e para você. Você não é um qualquer, meu irmão. Deixa eu te falar isso essa noite. Talvez você tenha batido a tua cabeça tentando achar felicidade em várias coisas desse mundo, mas elas não podem te dar felicidade. Tem pessoas, querido, que estão igual esse filho mais velho. Eles estão na casa, eles veem o pai, mas eles não desfrutam da paternidade do seu pai. Quantas pessoas, querido, estão dentro de um ambiente de igreja, ouve uma palavra toda semana, mas estão morrendo por dentro, porque não entenderam esse lugar de paternidade, não entenderam esse lugar de um pai que cuida de você, de um pai que é suficiente para você. Meu irmão, você pode procurar a felicidade em várias coisas. Você pode procurar a felicidade no relacionamento conjugal, mas se você não for feliz antes de casar, não vai ser feliz depois também. Você que é solteiro aí, eu vou achar uma pessoa que vai me fazer feliz. Não, querido, você vai se frustrar, você vai fracassar nisso. Às vezes as pessoas procuram a felicidade nos recursos financeiros e, querido, você vê em várias notícias, em vários lugares, tem pessoas abonadas, cheias do dinheiro, mas não tem mais vontade de viver. O dinheiro não pode trazer a paz que você tanto espera. Talvez você pensa, olha, eu vou num grupo de amigos, sabe? Pessoas que gostam de mim, mas a amizade do mundo, querido, ela é mentirosa e traiçoeira. Tem pessoas, querido, que elas gostam de você porque você está bem, mas deixa você cair no fundo de uma cama,
15 dias, 1 mês, 2 meses, você vai ver quem são os verdadeiros amigos. E não é a galera do oba-oba, não é. Então o nosso coração, ele naquele vazio que existe, esse vazio por um pai que nos ame, a gente começa a procurar em vários lugares, mas não pode encontrar. Se eu testemunhar para você o vazio existencial que eu tinha na minha vida antes de conhecer Jesus. Aqui eu tenho familiares, tem meu pai, minha mãe, tem meu irmão ali, que até inclusive, né, foi um dos responsáveis por me ganhar para Cristo, né? Glória a Deus. Mas eles vão lembrar da minha vida, querido. Eu era uma pessoa que eu sentia um vazio que eu não sabia como. Eu senti uma tristeza tão grande, tão grande. E por mais que eu buscasse, a tristeza não tinha fim. Aí eu buscava uma identidade. Aí eu comecei a ouvir Charlie Brown Jr., ele andar com os maloqueiros. Eu pensei, essa é a minha identidade. Não era, querido. Eu fui mais longe, eu pensei, eu vou ouvir metal então. Eu estava lá ouvindo metal, eu pensava, eu vou ter uma galera. O vazio só aumenta, querido. Aí eu pensei, agora eu vou para as festas. Então eu comecei a ir para as festas, e de 1 a 51, porque no fundo do copo tem alegria. Você pode ver, todo bêbado está alegre. Repita comigo assim, não. Não encontra. Eu só encontrei um vazio cada vez maior. Cada vez maior para a minha vida, querido. Até um momento que eu encontrei um pai que me amava, que me aceitou como eu era, que realmente colocou um anel no meu dedo, colocou vestes de filho, me chamou para sua mesa e me amou. Então eu entendi o que era a completude que há em Cristo, querido. E deixa eu te falar, você está dentro de uma igreja muitas vezes e está igual aquele coração de recompensa. Olha, lá no Salmo de Davi, olha, eu tenho entrado na igreja, mas nada tem me acontecido. Parece que a bênção não vem. Parece que os ímpios prosperam, parece que eu não prospero. Querido, deixa eu te falar, tudo que o Pai tem é teu. Todo ouro, toda prata, é tudo teu, querido. Um dia, quando tudo isso for revelado, a Bíblia fala que lá nas mansões celestiais, as ruas são de ouro e de cristal. Sabe por quê? Porque aqui na terra nós se matamos, a gente se mata pelo ouro. A gente pisa em cima de pessoas pelo ouro. Ouro quer dizer o quê? Dinheiro, riquezas. A gente briga por isso. E Deus está dizendo, sabe, aqui, lá na eternidade, vocês vão pisar por cima, é cascalho. E a gente aqui está se matando por isso. Olha, meu vizinho tem uma caminhonete, agora eu preciso ter também. Olha, aquele lá, meu Deus, ele é um vitorioso, porque olha só, ele tem isso, ele tem aquilo. Não, querido, uma pessoa ela não se mede pelo que ela tem, mas sim pelo que ela é. E você é filho de Deus, querido. Então você não se compara a nenhum que não tem aliança com Cristo. Você, querido, tem uma aliança com Cristo. Você é filho, você tem um lugar na mesa com o Pai, você come com o Pai. E querido, isso por si só preenche o nosso coração, preenche o vazio. Tem tanta pessoa hoje, querido, andando na igreja frustrado, chega desanimado, triste. Sabe, a gente olha, parece que Jesus está batendo nela. Parece que Jesus está torturando, está espancando. A gente só falta perguntar, mas Jesus te faz tão mal assim? Não, porque parece que bom é o mundo. Não, querido, não. O Senhor, essa noite, Ele te convida para um lugar à mesa. Um lugar no qual nada vai te faltar. Porque Ele cuida de ti. Ele cuida de cada detalhe da tua vida. Deixa eu te falar, nós temos um Pai que cuida de nós. Mas Ele quer, querido, que você entenda esse lugar de filho. Você foi chamado para a mesa. Você foi chamado para um Deus que Ele olha para você. Ele quer conversar contigo, Ele quer falar contigo, Ele quer se relacionar com você.
Ontem a gente estava falando isso, não existe nenhum relacionamento que ele é construído sem tempo de qualidade. Um casamento ele é construído com tempo de qualidade. Mas o nosso relacionamento com Deus, ele também precisa ser construído com tempo de qualidade. Sabe, de você se sentar num lugar, você se ajoelhar e dizer: Senhor, eu não vim te pedir nada, eu quero apenas a tua presença, Senhor. Eu quero apenas a tua visitação na minha vida. Eu quero apenas que o teu Espírito venha, Senhor, e me toque e comece a transformar a minha vida. Oh, meu querido, porque quando o Espírito de Deus ele vem em nossas vidas, algo começa a acontecer. Nós somos transformados. Tudo aquilo que a gente via negativo, a gente já não vê mais. Porque a presença de Deus, ela vem e nos renova, e nos transforma. O espírito de adoção que clama Abba Pai, quer dizer paizinho. Abba Pai, quer dizer paizinho. O Senhor, querido, Ele quer te levar para esse lugar, o lugar da intimidade, o lugar de filhos que se relacionam com um pai. E a gente entendendo, quando esse filho ele chegou, quando o filho ele chegou diante do pai, entendendo que não era pelos seus méritos, mas era pelo amor do pai que havia alcançado. Então ele chegou nesse lugar de filho realmente. Nessa noite há uma unção do Espírito de Deus sobre a tua vida, amém? Você crê? Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu sei que tem pessoas que chegaram aqui, mas que já pensaram em tirar sua vida. Tem pessoas que chegaram aqui tão tristes, que elas não têm mais vontade de prosseguir. Mas queria deixa eu te falar algo. Você está passando fome, com um banquete sendo colocado na tua frente. Deus, Ele preparou uma mesa para você, uma mesa com fartura, mas querido, cabe a você comer dessa mesa. Enquanto você ficar junto com os servos, enquanto você não assumir a tua posição de filho, sentar na mesa e desfrutar, você vai viver sempre vazio, você vai viver sempre carente. Deus, Ele quer formar em nós uma identidade de filhos, querido. Por que tem tantas pessoas que elas precisam da aprovação do outro? Porque não formou a identidade de Cristo em suas vidas. Ela precisa de validação, ela precisa ser elogiada. E elogiar faz bem, eu não estou falando que não devo elogiar alguém, mas se ela não elogiar, ela não se sente validada. E se a identidade em Cristo não foi formada. Veja, querido, quando eu estava lá na minha adolescência, lá no mundo, buscava a validação de todo mundo. Eu buscava que as pessoas gostassem de mim. Elas precisavam gostar de mim. Mas eu era um patinho fora d'água. Quase ninguém gostava de mim, querido. Mas quando eu encontrei um lugar em Cristo, querido, eu entendi que eu não preciso da opinião pública, eu não preciso da opinião eu preciso apenas da opinião do meu pai acerca de mim. Quando Filipe, ele estava embaixo da figueira, e ele estava clamando a Deus. Então, de repente vem um outro discípulo e apresenta a Jesus e disse: olha, conheci aquele que é o Cristo, é Jesus de Nazaré. Ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele disse: vem ver. E ele chegando perto de Jesus, ele diz assim: eis aí um verdadeiro israelita no qual não há dolo. Aí eu paro nessa frase
E eu fico pensando, imagina só, o Filho de Deus olhar para esse cara, dizer, olha, ali o Elton, um homem que não tem maldade, um homem que não tem culpa. Olha qual era a opinião de Jesus acerca desse homem. Aí eu fico pensando, e se eu encontrasse Jesus fisicamente, de carne e osso, o que ele ia falar acerca de mim? Ele ia dizer, Maurício, eis aí um homem. E o que ele ia falar após isso? Eu acho que nós precisamos nos parar e pensar. E se Jesus agora ele olhasse para ti, te conhecendo por inteiro, não conhecendo apenas a parte que eu e você expomos para o público, mas nos conhecendo por inteiro, e conhecendo nossos pensamentos, nossas maquinações, nossas intenções, aquilo que a gente fala por frente, por trás, tudo, o nosso pacote todo. O que Jesus falaria de mim? O que Ele teria a dizer de mim? Porque, querido, essa é uma realidade que ela vai se apresentar para a gente em breve. Em breve, querido, Ele fala que tudo que há escondido, ele vai ser revelado, ele vai ser desenrolado. Aquilo que é a luz, ela virá à tona, as trevas, ela também virá à tona. Aquilo que eu fiz escondido, virá à tona. A fofoca que eu fiz no ouvido de alguém, virá à tona. Aquilo que eu pensei mal do irmão, virá à tona. Aquilo que eu agi maldosamente, virá tudo à tona. Por isso o Evangelho de Cristo, ele não se trata apenas do visível, apenas do que a gente vê. Isso a gente está falando do Antigo Testamento. O Antigo Testamento estava dizendo assim, ó, se vocês acharem alguém em adultério, chama para o lado, apedreja. Se vocês pegarem alguém roubando, era tudo se você viu. Aquilo que era visto, era executado. Agora Jesus ele vem e fala totalmente diferente. Ele diz, olha, não é mais, o adultério não é se for pego na cama com alguém. Se o teu olho olhar para uma mulher e pensar, e desejá-la, tu cometeu adultério com ela. Assassinato não é você pegar e ir lá e faquear o teu irmão. Não, veja só. Se você odeia o teu irmão no teu coração, você é um assassino, Jesus está falando. Ele está falando, olha, não é mais o visível, mas é o invisível. É aquilo que não se vê. E ali, querido, entra o ponto que nós precisamos entrar em Deus. Deus, Ele conhece o nosso interior. Deus, Ele conhece as nossas profundezas. Ele esquadrinha nossos corações, intenções. Ele vai lá no fundo, no mais profundo. Ele vai lá no quartinho escuro, aquele que eu tenho fechado, digo, isso ninguém entra. Mas lá Deus está também. E Ele nos chama, querido, para trazer essa verdade diante dEle. Deus, Ele não está chamando, querido, você para você vir aqui na frente da igreja e dizer, olha, não. Se um dia você se sentir, faça, mas Deus, Ele quer tratar as coisas escondidas do teu coração. Nós temos andado por muito tempo como igreja brasileira, andando num lugar de aparências. Mas deixa eu te falar, querido, nessa nação, Deus já está derrubando o Saul. E Deus já tem o Davi separado. Lá onde ele está pastoreando as ovelhas, ele vai levantar, querido. Vocês vão ver o que vai acontecer com a nação brasileira. Homens de destaque eles vão cair, querido. E pessoas anônimas se levantarão. Porque Deus, Ele olha o coração. O ministério conforme Saul vai cair, querido, pode ter certeza. Mas homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus, vão se levantar sobre essa nação. Já está acontecendo, meu irmão. E Deus não está preocupado, querido, se você é um agricultor, se você tem a segunda, terceira, quarta série. Deus, Ele espera homens e mulheres com o coração rendido na sua presença. O Espírito Santo, querido, Ele não vem pelas habilidades, Ele não vem na tua vida por quem você é ou pode ser, mas Ele vem na sua vida por um coração quebrantado. Se você quebranta teu coração, o Espírito Santo, Ele vem. Mas o Senhor, Ele te chama essa noite para um lugar de quebrantamento. Quebrante teu coração nesse tempo, querido. Nós precisamos quebrantar o nosso coração.
Você já parou para pensar que nos relatos bíblicos da manifestação da glória de Deus, você vai ver a mesma coisa? As pessoas não podiam ficar de pé, elas não conseguiam segurar seu choro, porque quando Deus vem, nós não conseguimos resistir. Mas meu irmão, sabe o que é pior? É quando Satanás ele nos leva a um lugar de nos acostumarmos sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Aleluia. E meu irmão, eu quero falar algo como um homem de Deus para a tua vida, como um pastor dessa casa. Se você está se acostumando a viver longe da presença de Deus, querido, quando as trombetas soarem, querido, pode ser tarde demais para buscar. O tempo é hoje. O tempo é hoje de buscar a presença de Deus, querido, numa busca desesperada. Quando eu não havia recebido o batismo com o Espírito Santo, eu coloquei como a minha meta principal de vida receber o batismo com o Espírito Santo. Mas sabe qual é o problema de muitas pessoas hoje? Que a meta deles é trocar de carro, a meta deles é avançar profissionalmente, a meta envolve qualquer coisa menos Deus. Querido, se você, a Bíblia fala assim, ó, se um filho pede um pão, seu pai, olha só, falando de paternidade, seu pai não lhe dará uma pedra. Se ele pede um peixe, seu pai não lhe dará uma serpente. E termina o texto dizendo: se vocês pedirem o Espírito Santo, por acaso não receberão? Agora a pergunta que eu falo é: você tem pedido o Espírito Santo sobre a tua vida, como um filho? Espírito Santo, venha sobre a minha vida, me encha. Porque nós temos visto pessoas, querido, afundadas em tristeza, sem ânimo para mais nada, com o banquete preparado, mas longe passando fome. O Espírito Santo, ele quer ser derramado sobre a tua vida, para te renovar, querido, para te transformar, para te encher de uma alegria tão abundante que ela não se acaba nunca. Mas nós temos preferido viver na miséria, muitas vezes na miséria espiritual. Eu estou frio e deixa eu frio aqui, eu não quero que mexa comigo, eu não quero que mexa nos meus pontos, eu sou assim, pastor. Não, querido, deixa eu te falar uma coisa: não se apegue em quem você é, se apegue em quem você quer se tornar. Eu sou assim, não, querido, eu um tempo atrás era metaleiro, eu até há um tempo atrás, eu era um perdido. Eu não importa quem eu sou, não importa quem eu fui, importa quem eu quero ser. E eu quero ser um homem segundo o coração de Deus a cada dia. E se cada dia Deus ele precisar falar comigo, corrigir coisas, que assim seja. Eis-me aqui, Senhor. Se eu com 99 anos, assim como foi com Abraão, Deus chegou a Abraão: sê tu uma bênção. Que assim seja na minha vida. Enquanto eu viver, se Deus ele precisar, todos os dias, querido, falar comigo: Maurício, muda isso, Maurício, muda aqui. Eis-me aqui, querido, mas eu quero a presença do Senhor. Eu não quero ficar estacionado num lugar de sequidão, num deserto. Não, querido, eu quero um lugar de novidade para a minha vida. Eu quero encerrar aquilo que eu já abri ontem, no encontro de casais, Isaías 43, versículo 18, que vai nos dizer algo muito poderoso. Isaías 43, versículo 18. Querido, não se apegue naquilo que foi, não se apegue naquilo que é, se apegue naquilo que Deus está fazendo. Diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém? Pastor, a minha vida hoje está um deserto. Eu não sinto a presença de Deus, eu não sinto manifestada a glória de Deus, eu não tenho vivido as bênçãos, eu não tenho vivido a plenitude de Deus. Mas deixa eu te falar, querido, Deus ele vai abrir um caminho, um riacho na tua vida, mesmo meio ao deserto. A água vai brotar na tua vida, querido. Não fique nesse lugar de sequidão, porque há uma torrente dos céus para ser derramada sobre a tua vida.
Você crê nisso, meu irmão? Deixa eu te falar, você fica nesse lugar, se você quiser. Ninguém vai te tirar daí. Querido, deixa eu te falar algo muito importante. Nem que o próprio Jesus viesse na terra, nem que João Batista viesse na terra, nem que Billy Graham estivesse aqui pregando. Se você não abrir teu coração, querido, a mensagem só ela vai passar por cima. Pode vir a pessoa mais ungida dessa terra, mas se você não abrir teu coração, você vai ficar nesse lugar. Mas se você dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu sei como eu estou, mas eu sei que eu não quero ficar nesse lugar. Eu quero um lugar de renovo para a minha vida. Eu quero um lugar à tua mesa. Eu quero um lugar na abundância da tua mesa, Senhor. Porque na mesa do Senhor, querido, não tem escassez, ela tem abundância. E muitas vezes temos vivido em lugares de escassez, mas Deus, Ele tem uma abundância do seu Espírito para derramar. Ele tem uma abundância de bênçãos para derramar em nossas vidas. Abra teu coração, querido. Não permita que a frieza te vença. Quantas pessoas nesse ambiente, querido? Deixa eu te falar, quantas pessoas nesse ambiente que começaram a esfriar, deram uma esfriadinha, e nesse lugar de esfriadinha não se preocuparam mais, e ficaram. E dele ficaram 1 ano, 2. Mas o furo é muito mais embaixo. E dali a distância foi aumentando. E hoje você onde se vê essas pessoas? No bailão, na bebedeira, na orgia. Voltaram todas as práticas de outrora, porque perderam a sensibilidade com o Espírito Santo. Isso é muito perigoso, querido. Coisas que outrora te fazia temer a Deus, agora já não faz mais. Coisas que outrora te fazia chorar, agora não faz mais. Agora tem aquele crente, querido, que o martelo precisa cair no dedo para ele chorar. Ele precisa, sabe quando ele vai fechar o carro, se ele tranca o dedo na porta ele chora, mas no culto ele não chora mais. Ah, meu irmão, Deus ele tem um lugar de abundância. Ele te tem por filho, querido. E o filho ele come na mesa do pai. O filho não passa fome. O filho ele não passa necessidade. O filho ele vive em lugares de abundância. Pastor, eu não tenho mais prazer em nada. Você entrou num lugar de servo, querido. Porque o filho ele desfruta de tudo que o pai tem. Ele quer te levar a um lugar de desfrutar. Deixa eu te falar, o teu casamento é um lugar para ser uma bênção, não uma maldição na tua vida. O teu trabalho é para ser um lugar de prazer, de bênção, não de maldição. Tudo em nossa vida, querido, foi feito para nos abençoar, para vermos felizes nesse lugar. Se a igreja está te ferindo, querido, tem algo errado. Se o casamento está te ferindo, tem algo errado. Se na tua vida tudo está te ferindo, querido, tem algo errado. A mesa está posta. Essa noite, isso é muito especial, que é uma noite de ceia. Nós temos uma mesa aqui, né, física. Deixa eu te falar, Deus ele fala para ti essa noite. Palavra do próprio Deus. A mesa está posta para você. Ele te chama. Mas você decide se você vem. Você decide se você senta. Você decide se você desfruta daquilo que o Pai tem para a tua vida. Tem muito mais, querido, deixa eu te falar. Tem muito mais na tua vida. Esqueça o que se foi, mas eu quero que você se lembre de algo. Deus ele te chamou. Lembra do dia que ele te chamou? Ele prometeu que ele ia te usar. Talvez até você sabe no que Deus vai te usar, mas está tão parado. Essa chama parece que já apagou, mas ela não apagou da parte de Deus. Deus ele não tem um plano B para a tua vida. Deus ele tem um plano A. Pastor, mas eu andei por muitos lugares, eu fiz muitas coisas. Lugar de filho. Deus não está perguntando.
Ele só está perguntando: você quer sentar na mesa? Você quer comer? Você quer ser chamado de filho? É isso que Deus está te chamando essa noite. E nesse lugar, querido, tem restauração de vida. Na mesa do Pai é um lugar de cura, cura das emoções, cura da alma, cura dos sentimentos. É um lugar de restauração de casamento, é um lugar de restauração de vida financeira. Na mesa do Pai é um lugar de restauração de vida completa. Nós podemos experimentar na mesa do Pai uma vida plena com o Senhor. Nós não temos vivido isso, talvez não, mas é porque não estamos sentando na mesa do Pai, que tem tudo para nós. Há uma abundância, querido, nós precisamos acessar esse lugar. Sabe, e é uma coisa que eu ouvi até no Avivar: a matemática de Deus, ela é diferente da do homem. Sabe por quê? Porque no reino de Deus tudo é o contrário. No reino de Deus a Bíblia fala que, né, é melhor dar do que receber. Amém? É melhor dar do que receber? Amém. Glória a Deus. Então, se eu falar aqui essa noite, você vai ganhar um carro essa noite. Amém? Agora, se eu dizer essa noite, você vai dar o seu carro para alguém. Amém? A nossa matemática é diferente. Para nós é receber. Eu quero receber. Eu vim nesse culto para receber, Deus. Eu vim para receber. Nossa matemática é receber. A matemática de Deus, querido, é totalmente diferente. Sabe, a matemática de Deus é aquele que dá é muito mais feliz do que aquele que recebe. Sabe, querido, na matemática de Deus, o tempo ele é diferente. Lá com Pedro, né, ali, o pessoal já estava dizendo assim: olha, Jesus era para voltar há tanto tempo. E sabe de uma coisa? Eu acho que ele já voltou. Levou os dele e nós ficamos. Aí Pedro diz: gente, não se deixa enganar. Para Deus, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Aí você está assim: Deus, eu estou esperando a minha varoa há 5 anos. É no tempo de Deus, querido. Deus, já faz tanto tempo que eu tenho te servido e não vejo recompensa. O coraçãozão de servo, né? Mas primeiro, cara, no tempo de Deus, meu irmão, no tempo de Deus tudo vai acontecer, tudo vai se clarear. Meu irmão, não queira apressar, porque olha para a vida de Abraão. Deus ele disse: Abraão, tu vais ser pai de uma numerosa nação. E demorou a promessa acontecer. E ele ficando velho, ele disse: vamos ajudar Deus? Vamos dar uma ajuda para Deus. Chamou a Agar, teve um filho com ela e só deu problema. Aí você imagina Agar, né? Depois deu problema entre Ismael e Isaac. Aí quem vai embora é ela. Imagina essa mulher indo embora. Assim, Abraão que arruma as confusão e sobra para mim. Mas naquele deserto, né, Deus envia um anjo e cuida dela. Querido, para pensar. Há uma palavra de Deus que fala que Deus, Ele dará ordem aos seus anjos para que te cuidem em tudo. Meu irmão, às vezes eu estava pensando, eu vou de carro, né? E eu fico pensando, Deus vai me guardar, eu vou chegar em segurança. Eu creio nisso, amém, queridos? Eu creio. Tem um pastor que fala, quando ele viaja de avião, ele olha para os outros e os que estão do lado dele diz assim: meu Deus, como essas pessoas são felizes, porque esse avião não cai, eu estou nele, e Deus guarda os seus. Olha só, meu irmão, isso é crer no agir de Deus. Mas sabe o que nós estamos deixando o inimigo nos bater, querido? Essa é uma verdade muito, muito dolorida. O mal vem, a gente diz: é mesmo, pastor, é mesmo, sabe? Um irmão fala tá feio, o outro não, feio vai ficar. Meu irmão, deixa eu te falar, eu trabalhei de estagiário no BESC, e eu sacava o benefício dos velhinhos naquela época, né? Meu irmão, era uma competição de quem estava pior. Um dizia assim: eu tenho uma dor aqui nesse joelho direito, mas eu tenho no direito e no esquerdo. Um dizia: eu tenho uma dor aqui, mas a minha ela vem para cima também. E era quem era pior. Mas querido, o pior é que isso acontece na igreja.
quem conta mais desgraça. Você está dando glória para Satanás, meu irmão, não fica dando glória para ele. Querido, quando a coisa está feia, diz assim, ele nem sabe com quem ele está se metendo. Aqui é um filho de Deus Altíssimo. O diabo, ele se levanta para cair, porque aqui Deus, ele vai agir. E não importa, diabo, quantas vezes tu se levanta, esse é o mesmo número de vezes que tu vai cair na minha vida, porque eu sou filho do Altíssimo. O diabo não me toca. Querido, essa é a fé que vence, essa é a fé da abundância. Mas nós estamos cantando derrota em todo lugar. A gente quer evangelizar o nosso vizinho, né? Eu vou evangelizar meu vizinho. Mas a gente está o ano inteiro reclamando da vida para ele, reclamando da esposa, reclamando do tempo. Eu vou dizer, meu irmão, deixa eu te falar, Jesus mudou minha vida. Aí o cara vai dizer, a tua? Acho que não. Acho que não. Querido, então deixa eu te falar algo. Não se trata de você simular algo, se trata de você crer em algo que você ainda não viu. Você solteiro, aí ó, tua varoa já está chegando. Amém? Você já pode ver ela vindo. Menina também, Deus já preparou uma pessoa especial para você. Amém? Não é um príncipe montado no cavalo, não, querido. É uma pessoa com defeito também. Mas você também tem defeito. Mas é a pessoa que vai andar no mesmo propósito com você. Amém? Porque a menina que ela pede, às vezes um príncipe no cavalo branco, só vem o cavalo. Daí dá ruim. Então, ore, querido, ore. Pastor, nem sabe como a minha vida está ruim. Mas ela vai ficar boa, querido. Pastor, está doendo aqui. Mas querido, já crê que está acontecendo algo na tua vida. Essa fé, ela desperta o poder de Deus. Quando Pedro estava preso, ele estava preso em grilhões, amarrado numa cadeia. E o que aconteceu? A igreja começou a orar. Deus liberta Pedro, Deus liberta Pedro, Deus liberta ele das grilhões, da cadeia. O que Deus faz? Ó, que benção essa igreja, orando, eu vou mandar um anjo. Mandou um anjo. E vai lá o anjo, ele solta os grilhões, ele abre a cela e sai Pedro, todo bonitão. Ele vai pela rua, ele sabe onde ele estava orando, ele vai lá e bate na porta. Peraí, vamos parar a oração, ver quem é. Aí vai a menina lá, ela se assusta, é Pedro. Mas não estava orando para ele ser liberto. Eles acharam que era um fantasma. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Quando você ora, Deus, ele vai te surpreender. Nem você vai crer quando acontecer. Eles estavam orando, e quando aconteceu, foi tão fantástico que nem eles creram naquilo que Deus fez. Deixa eu te falar, é tão fantástico assim. A minha vida, querida, não tinha. Deixa eu te falar uma coisa. Se não viesse Jesus na minha vida, não tinha perspectiva nenhuma. Estava falando para a mãe, eu não quero expor pessoas, mas meus amigos de infância, tudo querido, pessoas no terceiro casamento, pessoas que não formaram família, pessoas que estão numa vida destruída. Eu ia nesse mesmo lugar, ou pior. Então eu sou melhor que eles? Não, querido, eu talvez era pior que eles. A diferença é que Jesus entrou na minha vida. E quando Ele entra, Ele transforma. Quando Ele entra, Ele prepara um banquete, Ele gera abundância, Ele gera transformação de vida. Ele nos transforma por inteiro, querido. Deixa eu te falar, se Deus não transformou por inteiro, querido, permita que esse processo aconteça na tua vida. Deixa eu te falar, Deus, Ele tem uma bênção para a tua família. Deus tem uma bênção para a tua vida financeira. Ele tem uma bênção completa para você, querido. Mas creia, se coloque nesse lugar, coma na mesa do Pai. Você crê? Eu queria te falar a verdade, parece que eu não botei fé. Eu vou perguntar de novo, pode ser? Mas prepara, eu quero uma resposta. Porque Deus, Ele espera uma resposta, amém? Deus, Ele tem uma bênção para você, para sua família, para sua casa. Glória a Deus. Abra a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Nós decidimos, querido, deixa eu te falar, nós decidimos se nós vamos andar como servos ou se nós andamos como filho. O filho, ele sabe que ele é dono de tudo. Ele sabe que ele não tem falta de nada. Ele sabe que tem um pai que cuida dele. Ele sabe que mesmo quando
uma coisa ruim acontece, você sabe, mas o meu pai vai cuidar de mim. É totalmente diferente. Nessa noite, querido, nós vamos ser